Boa noite, pessoal! Muito bom, muito bom. Estamos aqui no mais um episódio no Marcas do Espírito. Que você seja abençoado nessa noite, amém? Hoje nós vamos receber aqui alguém super especial para a comunidade também, um amigo, parceiro, um irmão em Cristo Jesus, que sempre quando está conosco, ele tem abençoado a nossa vida. Tem pessoas que eu costumo dizer que é remédio de Deus para a nossa vida. Quando a gente está perto dessas pessoas, a gente sente que algo em nós é curado pelo ministério dele, pela vida dele, porque ele fala, porque ele produz do reino. E o nosso convidado nessa noite é uma dessas pessoas, que a vida dele é uma inspiração e cura para a gente. Hoje, então, eu quero que você receba com uma linda salva de palmas o nosso convidado de hoje, Junel. Abençoe, por favor. Pode sentar, Junel. Pode, acho que está desligado. Vamos ver. Aí. Boa noite, tudo bem, Junel? Boa noite, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Gosto muito de estar aqui na comunidade. Fazia tempo que eu não via, né? Ver muitos rostos ainda aqui presente, junto. Ainda não, né? Sim. Isso demonstra a igreja forte, unida. Senso de igreja, né? Muito, muito gostoso. Obrigado pelo convite. Bem, obrigado você por aceitar o nosso convite e compartilhar hoje conosco aqui um pouquinho da sua vida, do seu ministério, das suas experiências, do que as marcas que o Espírito Santo aí tem deixado na sua vida. Muito obrigado. Junel é nome artístico, né? É nome de guerra. Como que é o seu nome? Fala pro povo. Antônio Videira Júnior. Antônio Videira Júnior. Se você chamar Antônio Videira Júnior, ninguém vai saber quem é. Ninguém vai saber. Se você falar Junel, conheço o Junel. Por que Junel? Olha, você vai me colocar numa situação difícil, mas eu vou contar. Junel é assim... É Junel ou Juneu? Juneu. Juneu. Lá na favela, Júnior, você sabe como que é, todo mundo é Júnior, né? Que geralmente quem é Júnior é nunca chamado vai ser pleno, né? Nunca vai ser pleno. Mas assim, tinha um missionário americano que ele, enfim, ele queria me destacar de outros júniors, né? Então uma vez ele mandou um convite para uma igreja e falou assim, olha, o Júnior vai visitar aí, e colocou o nome da favela que eu trabalhava no começo, né? E ele falou assim, aí quando cheguei na igreja, o pastor foi me apresentar e falou o meu nome e o nome do local que você trabalhava. E daí ele falou assim, vai estar aqui com a gente agora o missionário Júnior do Buraco Quente. Aí a igreja inteira caiu na risada, né? Aí eu perdi toda a moral de ficar falando, o pessoal ficava pensando do que seria esse buraco quente e tal, então me complicou a vida. Aí tinha um menino na favela que não sabia falar meu nome, que era até um menino que era do nosso trabalho, e vivia falando Juneu. E ficou Juneu. E todo mundo pegava e falava Juneu. Falei assim, então vamos acabar com o Júnior do Buraco Quente, fica só o Juneu mesmo. Tá certo. Juneu, ex do Buraco Quente. Apresenta pra gente, então, família, de onde você veio, de São Paulo, não, onde você nasceu, como é que é a vida? Legal, eu sou natural de São Paulo, casado com a Karen. Como é que você conheceu a Karen? A Karen eu conheci no Betel, onde eu cursei teologia. Então a gente conhecia ela. A história com a Karen também é bem longa, mas assim. Então vamos fazer um recorte rapidinho. Fala onde você nasceu, tal. Depois você fala da Karen. Tá. Então eu nasci em São Paulo, casado com a Karen, e a gente tem a Júlia e o Mateu, que são nossos filhos, né? Então naturais. E sempre morou em São Paulo. Sempre viveu em São Paulo? Sempre São Paulo. São Paulo, Zona Sul. Sempre na região da Saúde, Campo Belo, lá naquela região. Maravilha. E aí você conheceu a Karen, que é sua esposa. Quantos anos casado? A gente tem 18 anos de casados. 6, 3, falta 3, isso aí. 17, senão já viu, né? 17 anos. 17 anos. 17 anos casados. Isso. Muito bom. Bastante tempo. E aí vocês se conheceram você falou que foi no Betel? Foi na faculdade? Então, a Karen foi jogo duro, porque eu era bem indeciso em relação a arrumar uma namorada, né? Alguém para casar. Então, eu namorava algumas meninas e levava elas para o Betel.
E passava um ano, eu terminava e levava outra, né? Então, namoro evangelístico. aquela coisa, né? Entendi. Indeciso, né? Falava que a gente não podia ficar, essas coisas. Então a gente namorava, mas durava pouco tempo. Aí a Karen, quando chegou no Betel, tinha fama que o Júnior era namorador. Dom que Juan. Dom não Juan tinha compromisso com ninguém e tal. E eu tava dando em cima dela, né? Que eu bati o olho, eu gostei. Eu tava no 4º ano, ela no 1º. E eu lembro que eu mandei uma caixa de bombom para ela, Ferrero Rocher, no emprego dela, sabe aquelas coisas e tal. E ela chegou e me devolveu. Falou, não quero saber e tal. É sério? É. E eu continuei, né? Insistindo e tal. Aí maltratou, apaixonou. Aí a Durvalina chamou ela para conversar. Falou assim, olha, será que você não está cometendo um erro, né? Por que você não ora para ver se não é a vontade de Deus, né? E nisso, uma mulher, até abrindo parênteses, a Karen, antes de... Quando ela foi fazer a matrícula no Betel, ela ia fazer para amanhã, para estudar de manhã. Que ela é fisioterapeuta, era o tempo que dava. Daí a secretária, Deus falou com a secretária, falou assim, olha, essa daí é a mulher do Júnior, do Juneu. Manda ela para a noite. E a Karen falou, não, eu não quero estudar à noite. Ela falou, não, você tem que estudar à noite. Não falou por quê. Aí ela falou assim, tá bom, você está falando, então eu vou para a noite, né? Aí nisso a Durvalina chamou ela para conversar depois, falou assim, a diretora do Betel, falou assim, olha, ora por ele e tal. Ora uns 3 meses, fica sem falar com ele, não fala nada com ele e só com Deus. Aí ela propôs isso para mim, eu vou orar. Enfim, deu 2 meses, ela me ligou e falou, Deus já revelou. Deus revelou. Aí estamos aí casados, 17 anos. Maravilha, muito bom. E aí, ô Junel, você sempre nasceu dentro da igreja, não? Tradição cristã, como é que foi? Não, Junel? não. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu nasci... Então, Minha família era católica, meu pai, né? Tá. E a gente não era frequente, mas eu fiz primeira comunhão. O não praticante. Não praticante. A gente Engasguei tem com a hóstia na primeira comunhão. O quê? Engasguei com a hóstia. Dei maior vergonha, maior vexame lá na missa, né? Mas também não pode mastigar, né? Tem que tem que ficar no céu inteiro, da boca, uma coisa louca, incômoda. O corpo, né? Não pode, né? Então, assim, mas tossi que só, enfim. Aí minha família, meus irmãos primeiros foram para a igreja. E isso que eu ia te perguntar, você é a família de quantos? Seu pai, sua mãe, você e quantos eu, meu irmãos? pai, tem um irmão e uma irmã mais velha, né? Eu sou o caçula. Você é o caçula? Sou o caçula, Isso. Entendi. Os 2 foram para a igreja, depois meu pai, antes de falecer, minha mãe começaram a frequentar a igreja, só eu que não ia. Eu fui depois que ele morreu. Né? Que Entendi. Era o rebelde. Era o rebelde, não queria saber. E aí, você lembra um ano, mais ou menos? Foi em 93, ano de 1993, meu pai tinha falecido. E assim, o pessoal da igreja, eles gostavam muito do meu irmão e gostavam de mim também. Frequentavam a nossa casa, né? Então, viviam querendo me levar. Estava rodeado ali pelo pessoal, né? Eu participava de acampamento, mas não queria saber da igreja. Mas aí, quando meu pai morreu, eles se aproximaram de mim, né? Então, Quantos anos você tinha? Tinha 16 anos. Aí teve um laço de amizade muito legal entre a gente. Isso você acha que foi um fator preponderante para você se manter? Foi amizade. Foi amizade que no momento que eu precisava, e encontrei, né, amigos que abraçaram no meu momento de dor e foi fundamental para eu poder conhecer a Cristo. Com 16 anos? Com 16 anos. Isso foi na Presbiteriana mesmo? Onde foi? Na Presbiteriana Independente. Lá de Moema? Isso, lá no Campo Belo. Legal. E aí a família toda converteu, seguiu lá na Presbiteriana? A gente, assim, passamos por... Depois da morte do meu pai, era assim, era alguém que conduzia a família. Meu pai, ele veio para São Paulo do interior muito pobre, começou a trabalhar com imóveis e fez muito dinheiro, ganhou muita grana. Então, ele deu um padrão bom de vida para nós, né? Você sempre morou ali na região? Morei na Saúde, né? Então, morava na Água Funda. Depois, ele comprou nosso apartamento na Saúde. Então, tinha uma boa condição. Mas, depois que ele morreu, a gente passou muita dificuldade. Minha mãe começou a perder tudo. A gente tinha casa na praia. Enfim, a gente começou a perder os bens, né? Aí ele tinha deixado uma casa de xerox, uma copiadora, né, para mim e para minha irmã. A gente
teve que vender para pagar algumas dívidas, né? Então, a gente passou algumas boas dificuldades depois da morte dele, né? Sim. Mas aí Deus foi conduzindo, nunca desamparou, né, a família. Bom, e hoje continuam todos ainda na Sim, igreja, todos caminhando. Todos estão firmes. Firme e forte. E aí, Juneu? Eu já acostumei chamar você de Junel, chamar de Juneu agora Então. vai ser um... Eu nunca corrigi também, né? Nunca corrigiu, né? Junel, mas Juneu. E você sempre teve essa vocação para missão, para ser missionário? Como é que foi esse seu desenvolvimento dentro da igreja, com 16 anos? E como é que o Juneu se tornou missionário? Não, então, eu vim conhecer a Cristo. Eu lembro que era num acampamento da igreja. Acampamentos são fantásticos, né? Eu gosto. Você foi no nosso último, inclusive, você pregou. Fui, né? No Foi no último? Foi Não. no último que nós fizemos, porque depois da antes da pandemia. aí Sim. parou tudo, ainda nós não fizemos. Mas acho que ano que vem nós... É um lugar fantástico lá que vocês fizeram, eu lembro. Nós queremos fazer. Então já fica com a agenda aí, legal, esperto, que com Não, certeza tamo você vai junto. ser chamado. Então, mas foi num acampamento que eu entendi a paternidade de Deus, porque eu ainda estava sentindo muita falta do meu pai. E quando eu entendi essa paternidade, assim, foi incrível, né? Então, me entreguei no acampamento e falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi muito legal. Mas eu comecei a crescer na fé. Um versículo que eu não sei aonde que eu vi, da forma como foi pregada, que é 1 Coríntios 2:9, né? Nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, não, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse versículo era muito forte para mim, porque assim eu ficava pensando, falei assim, pô, eu amo Deus, Ele vai me dar uma vida diferente, uma vida boa, né? E eu desejava aquilo. Eu falei assim, cara, o padrão que meu pai tinha me dado. Então eu sonhava com isso. Eu falei assim, eu vou buscar isso. Né? E a nossa família, como eu falei, depois da morte do meu pai, começou a decair bastante, né? Perder muita coisa, muito problema. E eu comecei a desejar e acreditar nisso, e orar muito por isso. Tá. Aí, quando eu entrei na faculdade, aos 17 anos, primeiro ano, eu fui fazer estágio no Banco Bandeirantes. E lá, nesse estágio, eles falavam assim para a gente, falavam assim, olha, os melhores estagiários vão se tornar gerentes de conta. E eu falei, é verdade, eram 200 estagiários. Eu falei assim, pô, eu quero tentar, eu vou atrás disso. E lembrando do versículo, falei assim, vai acontecer. Em 6 meses eu virei gerente. Primeiro ano da faculdade era gerente de banco. Gerente de contas. Gerente de contas. Nossa, meus sonhos foram lá em cima. Arrumei uma namorada, pô, na igreja, falei assim, comecei a sonhar com a casa, o cachorro, 3 filhos, enfim, né? E 6 meses o banco foi vendido e demissão em massa. E, logicamente, os recém-contratados entraram. Então, eu me vi numa situação muito ruim. E aí, eu falei, pô, Deus, como é que pode? Eu, com esse sonho, alimentando 6 meses aqui de esperança, agora estou na rua, né? Eu falei, não, mas vamos continuar. Pô. E fui atrás de empregos que tivessem o mesmo padrão. E era difícil, porque só tinha 6 meses de experiência. Aí fui tentando, e a situação começou a ficar muito difícil. Em casa estava muito difícil, muito apertada a situação. E até que, assim, eu lembro que eu também participava de umas conferências missionárias que tinha uma vez por ano na nossa igreja. E ia sempre o mesmo pregador. O nome dele era Ted White, da Missão Novas Tribos. E ele trazia uns testemunhos muito fortes. Era praticamente sempre os mesmos, mas eram muito fortes, sabe? De fazendeiro que matava missionário, era índio que dava flechada, jacaré que comia perna. Cara, que coisa... aquelas coisas gostosas de se ouvir, né? Histórias missionárias. Daí, assim, eu lembro que ele terminava os cultos e falava assim, olha, agora talvez Deus esteja chamando algum de vocês para ser um missionário. Sim. Cara, que coisa louca. A gente ouve só coisa ruim, história de missionário perdendo vida, não sei o quê. Ele fala que Deus possa falar com algum de vocês. Eu lembro que eu pensava assim, eu não sei como é que Deus chama. Não sei que história é essa. Mas uma coisa é certa, eu não quero ouvir, né? Tô fora. Tô fora.
Mas, enfim, daí nesse tempo aí de desemprego e com sonhos, eu fui fazer um trabalho da Noite do Carinho. Noite do Carinho. Da Jocum, lá no centro de São Paulo. E lá mudou minha vida, foi um estalo, né? E aí que eu estava trabalhando, a ideia da Noite do Carinho é você cuidar. Você ter um contato, conversar, cortar cabelo, leva comida. De rua, lá no centro. Moradores de situação de rua. Largo da Concórdia, que tinha, nossa, eu lembro, tinha mais de 200 dormindo um do lado do outro, em cima de papelão, né? E eles acordavam felizes para ter aquele tempo. Era uma coisa muito legal, né? E, enfim, terminou 4 horas da manhã. Aí que o rapaz, que eu fiquei quase que a noite inteira conversando, porque eu não sabia fazer nada, não sabia fazer malabares, não sabia. Eu fiquei conversando. Fiquei conversando com o senhor. E aquele senhor voltou, falou assim: olha, a gente se despediu e ele voltou a dormir naquele papelão, cara. Nossa, aquela situação mexeu comigo. E eu falei assim: não está certo, cara. E assim, eu lembro que uma das palavras que falaram para a gente, antes de a gente ir para a rua, era que a gente tinha que fazer amizades. E, cara, eu realmente estava fazendo uma amizade lá. Né? E aquele cara voltar para o papelão, e a gente estava voltando a pé, né, do centro para a nossa casa, eu voltei chorando. Falei assim: poxa, eu estava me sentindo injusto. Falei assim: que amizade é essa? Né, de eu deixar um amigo no relento e eu voltar para um teto. Então, aquilo mexeu demais comigo. Eu falei assim: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu fiquei muito incomodado. A partir disso, eu comecei a ficar muito incomodado e falei assim: olha, eu não... Falava com o pastor, falei assim: tem coisas erradas no nosso cristianismo, no meu cristianismo, no que eu estou desejando tantas coisas, estou me achando injustiçado por eu ter perdido o emprego, só que esse rapaz está assim. Enfim, aí eu comecei a receber notícias da Índia, dos Dalits. Os Dalits são o povo que não tem classe social. Né? Eles são sem classe. São aqueles que são indigentes, né? Então, não serve para... ninguém tem consideração. Eram pobres. Por castas, né? Não tem casta, né? E eu falei assim: pô, com esse que um dia eu quero trabalhar com pobre urbano. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, nesse meu pensamento, nesse meu desejo, teve uma conferência missionária na nossa igreja, outra que foi um pastor novo lá, ele revolucionou, né, a questão de conferência, levou um pessoal. Eu sei que fizeram um apelo, eu me ajoelhei na frente e falei assim: eu quero estar aqui, quero trabalhar com pobres urbanos. E chorava, né? Daí o pastor falou: não, beleza. Eu falei assim: eu quero ir logo, né? E, enfim, queria ir rápido. Mas aí 6 meses depois um pouquinho tempo depois, eu recebi uma nova proposta de emprego. Então agora era para ser gerente de contas novamente do Banco Real, né? E passei a ser gerente com esse sonho missionário, mas aí o chamado, o entendimento do que eu deveria fazer já estava no meu coração, né? E meus valores começaram a mudar. Então aí que veio a questão de missões. E aí falou mais alto, chegou uma hora que... não teve como, né? Daí depois passou um tempo e eu desejando, eu queria largar a faculdade, que era de administração, né, que eu estava fazendo. O pastor falou: não, você tem que terminar, e eu terminei. Depois entrei no Betel, ainda estava como gerente de banco, mas depois eu vim ser integral depois do incêndio na favela, né? Isso que eu ia te perguntar: como é que começou o trabalho na comunidade lá do aeroporto? Então, a igreja, eles começaram um trabalho junto com as favelas do Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo. É até uma história muito legal, porque assim, é um bairro de classe alta, e eles ofereceram uma escola bíblica de férias. Uma IBF no bairro. Colocaram faixa, todo mundo com camiseta e todas aquelas coisas que a gente prepara, né? Só que ninguém do bairro apareceu. Só uma filha de um presbítero que apareceu, ninguém mais. E a mulher ficou decepcionada e ela lembrou do texto do
do rei que ofereceu a festa de casamento para o filho. Ninguém apareceu. Ele falou assim: Os pega, convidados não foram, agora vai. pega os indigentes, a festa vai acontecer. Pega os aleijados, tudo Exato. da rua aí e traz. E ela fez isso. O marido dela foi buscar crianças numa favela, que era essa daí que a gente trabalha, e trouxe para a igreja, com 17 crianças. E lá começou o trabalho. E o trabalho começou a crescer. E aí, quando eu entrei no Betel, já com um sonho missionário, de ir para a Índia, desejo, o pastor falou assim: não, você quer ir para a Índia, então vai trabalhar com os pobres aqui de São Paulo, né? E me mandou como estagiário em 2001 para fazer o trabalho com adolescentes na favela. E aí começou meu trabalho lá com eles, né? Em 2001, trabalhando com os adolescentes. Isso lá na favela do aeroporto. Isso, lá era tinha um buraco quente e tinha também o Comando, né? A favela do Comando, que também hoje já foi removida, né? Mas é do Comando. E aí você falou de um incêndio, o que ocorreu que marcou aí marco então, na história? Eu aprendi no Betel, estudando teologia, voltou essa ideia de um evangelho relacional, de você levar Jesus Cristo através de um relacionamento. Né? Então, assim... e eu falei assim, pô, será que acontece? Eu estava aprendendo, o que eu estava aprendendo no Betel, eu queria colocar em prática. E eu falei, eu quero praticar isso. E com aqueles adolescentes, eu procurei não ser só um professor de escola dominical, mas procurei ser um amigo deles. Então, às vezes, no final de semana, eu dormia lá num barraco, ficava com eles. Né? Então, era um esquema diferente. Então, realmente, eu estava gerando um laço de amizade com eles para levar Jesus. E nisso começou a gerar muita transformação, neles e em mim. Tanto que eu ainda estava muito apegado a bens materiais, a muita coisa, e eu comecei a desapegar de muita coisa, e eles começaram a conhecer a Cristo, então começou a ter uma troca muito legal entre a gente. Aí, enfim, né, e muitos começaram a querer ter mais intimidade com Cristo, começaram a se converter, de realmente querer se batizar, foram batizados na presbiteriana. E estava acontecendo uma coisa muito, muito legal, né? Muito gostoso assim entre a gente, né? O Espírito Santo realmente estava fazendo uma obra maravilhosa. Aí em 2004 veio 12 de junho de 2004, teve um incêndio nessa favela que eles moravam. E eu lembro que eu tinha ido com eles no Brás para comprar um uniforme, né? A Dayana conheceu eles, né? Os uniformes que eles vestiam, tudo, né? Então a gente tinha voltado do Brás. Era umas 3 horas da tarde, me ligava, tá pegando fogo na favela. Eu falei assim, nossa, eu dei um pulo e fui para lá. E assim, em pouco tempo, todo mundo só saiu com a roupa do corpo, perderam tudo, né? Meu Deus. E aí eu liguei, a gente tinha uma casa, já estava atuando na favela, a gente tinha uma casa lá que a igreja alugava, né? E eu liguei para o pastor e falei assim, pastor, a galera perdeu tudo, cara. Não tem onde morar, não tem onde dormir, a casa tem que virar abrigo, né? Estão sem teto. E ele fala assim, Júnior, é complicado, você sabe, cara, tem um conselho e tal, a gente tem que conversar, mas a gente libera com certeza, mas alguém tem que morar junto, cara. Você tem que morar junto. E eu falei assim, pô, beleza, eu vou. Né? E eu fui. Nessa época eu já tinha me desligado do banco, do Real, mas eu estava procurando outro emprego, um headhunter estava procurando, né? Então eu estava desempregado, falei, vou morar. Né? Daí eu comecei a morar com 52 pessoas nesse abrigo e começamos a reconstruir as casas deles, né? E enfim, buscando doações, cuidando do abrigo. É uma história bem dramática essa aí também. Mas eu lembro quando eu estava 2 meses desse tempo de abrigo, o headhunter ele falou assim, olha, consigo um emprego para você no Santander. Você vai ser uma supervisão de gerência, né? E eu liguei pro pastor e falei assim, olha, ele falou assim, Júnior, você sabe como está a sua família, a sua situação, vocês precisam, cara, vai lá. E eu fiz toda a entrevista, enfim, era só levar carteira agora, tinha que levar carteira para assinar, e no dia de levar, eu lembro que eu falei para algumas pessoas que eu não ia estar mais lá, né, que a gente ia tentar ir tocando do jeito que desse. Mas uma das pessoas falou assim, pô, você vai abandonar a gente agora, cara? E eu sabia que eu não iria abandonar, mas eu também não queria
largar, porque era uma pegada muito forte, reconstrução de casa, cuidar de abrigo. E eu lembro que aí, depois desse toque que esse rapaz me deu, eu liguei para o pastor e falei assim, olha, eu preciso falar com você. Aí a gente foi almoçar junto, eu falei assim, eu não vou mais. Eu não quero ficar aqui. Ele falou, não, mas a gente não tem como bancar você como missionário. Ele falou assim, a gente consegue dar só gasolina, às vezes para você ir para cima e para baixo aí, né? Mas não tem o que dar. Eu falei, mas é isso que eu quero, não precisa me dar nada. Aí ele falou assim, ele começou a chorar e falou assim, a gente está junto, cara, então vamos, vai nessa. E foi um tempo, foi aí que eu realmente fiquei integral. A igreja, depois de um ano, me enviou como missionário local da igreja, né? Então, passei a ser integral a partir desse momento mesmo, né? Não era casado nem nada, né? Eu conheci a Karen morando no abrigo também. Então, ela me conheceu já... Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada. Não quis dar o golpe do baú. E para ela, isso como é que foi? Foi tranquilo? Teve ela gostava muito dos meninos, né? Dos adolescentes, ela conheceu e tal. Então, assim, a Karen tem um coração em missões também. Então, para ela foi super, super bacana. Enfim, ela viveu essa aventura. Eu sei que no tempo de abrigo foi quando eu engordei 20 quilos de ansiedade. Deus foi tratando muita coisa nesse tempo comigo, coisas que eu não imaginava que eu tinha e percebi, né? Muita ansiedade, enfim, foi um tempo de tratar de Deus também para minha vida, né? Você lembra quanto tempo você morou nesse abrigo? Foi um ano. Um ano. Exatamente um ano que nós ficamos no abrigo e depois, quando a gente conseguiu reconstruir as casas, a gente perdeu a justiça fechou a casa que a gente estava, né? Porque os vizinhos não aguentavam mais, né? Imagina, você não tem ninguém morando do seu lado, de repente são 52 pessoas, né? Então, judicialmente eles fecharam nossa casa e a gente procurou um outro espaço, né? Para funcionar o trabalho. Então, a casa lá hoje já não existe mais como abrigo, ainda existe? Não existe. A gente foi assim, eles fecharam, então a gente não poderia. Então, em 2005, eu não só estava integral, mas também fiquei como responsável pelo projeto, que aquela que foi a líder da IBF, aquelas coisas, ela teve alguns problemas de saúde e não pôde continuar. E eles me deixaram como responsável pelo trabalho na favela, só que era recomeçar tudo. Então, era um recomeço das atividades, porque a casa, a gente funcionava só culto, algumas coisas, né? Então, agora era retomar o trabalho. E aí, eu lembro que o galpão que a gente está hoje, eu não sei até quando que a gente vai ficar, mas no galpão que a gente está, tinha uma placa de aluga-se. E era um galpão que estava todo detonado. O pessoal da favela tinha entrado, roubado janela, vaso, não tinha porta, não tinha nada, né? E eu liguei para o dono, dando uma migué, né, que a gente fala, falei com a secretária que eu queria alugar o lugar. Aí o pastor falou assim, Júnior, a gente não tem nada. Eu falei, mas, Júnior, esse galpão deve ser muito caro. Eu falei assim, mas vamos tentar. Ele falou, vamos. A gente foi com ele, né? Foi eu, o pastor, falar com o dono do galpão. A gente tentou ficar enrolando. Tinha que falar para ele que a gente queria um negócio de graça, né? Aí ele falou assim, olha, ele mesmo, o dono, falou assim, me diz uma coisa, vocês estão querendo meu galpão de graça? Estou entendendo bem aqui a gente conversa. Falou, a gente quer de graça. Ele falou, tá bom, então vocês pagam o IPTU, né, que era 1.200 por mês. Vocês pagam o IPTU e se eu tiver que alugar ou vender, vocês têm que sair, né? A gente dá um tempinho para vocês, mas vocês vão ter que sair. E nisso aí a gente ficou 5 anos lá. Colocamos janelas, enfim, reformamos. Estão fazendo melhorias no espaço. Ficamos por 5 anos lá. E daí, quando depois de 5 anos, a gente fundou uma ONG e ele ficou com peso no coração da gente sair. E ele doou uma van para nós por causa desse peso que ele estava. Uma coisa linda, Deus, assim. Aí, né? a gente trabalhando. E como começou aqui esse projeto aqui? Inclusive, nós estamos aqui com a camisa hoje. Não sei se você consegue ver aí, ó. Aí a propaganda, gente. Mochileiros de Cristo. O que seria esse projeto Mochileiro de Cristo? Como começou, o idealizador?
como é que é esse projeto. Já aproveita também, já faz o merchan, quem quiser ajudar. Pois é, e eu não vim com a camiseta, cara, que vergonha, cara. O Mochileiros ele começou justamente em 2005, nessa retomada. Os adolescentes já estavam jovens, né, aqueles que a gente trabalhava, e eu pedi para eles começarem a me ajudar nas atividades que a gente tinha que realizar lá do projeto missionário. Então a gente estava iniciando uma ONG, só que eu e a Karen, a Karen, como fez Betel, a gente entendia essa questão do evangelho relacional. E a gente tinha o desejo de começar com crianças. Tá. E eu sempre fui mochileiro, fiz muitas viagens, mundo afora aí de mochilão. E esse nome Mochileiros eu guardava, ele estava guardado já há muitos anos, desde 96 estava guardado na gaveta, né? Em 2005 a gente conheceu um casal, uma suíça e um americano, e eles gostavam muito de escotismo, essas coisas, levar o evangelho através disso. E eu falei assim, não vamos de escotismo, vamos um mochilão, por que não Mochileiros de Cristo? Eles abraçaram a ideia. Então era um trabalho focado no relacionamento com crianças. Eles trouxeram algo que a gente não tinha, que era uma baita de uma organização, né? A Suíça era impressionante, tudo tinha horário. E para a gente foi difícil se adaptar, mas hoje a gente é assim, é bem organizado. E era um trabalho que envolvia tanto esse ensino bíblico, o cuidado daquelas crianças, e tinha que ter acampamentos, viagens, passeios, né? Para dar a cara de mochileiros. Então começou com isso. Então cada casal... nós tínhamos 4 casais no início, cada casal assumiram 10 crianças para gerar esse processo de relacionamento, enfim, né? E assim começou o Mochileiros, começou como uma atividade que a gente realizava lá do projeto missionário, né? E hoje continua ainda com... A gente ficou numa ONG que a gente fundou até 2012. Em 2012 a gente saiu da ONG porque virou algo muito lei de incentivo, essas coisas, sabe? Então a gente não estava concordando com algumas questões da ONG, então a gente resolveu separar. De 2012, e as favelas também foram removidas em 2012, então estava lindo o trabalho do Mochileiros, né? Mas foi um para cada canto de São Paulo, né? Então, assim, a ideia que a gente acreditava estava acontecendo, mas a gente ia ter que retomar o trabalho com um novo grupo. Então, como a gente saiu da ONG, a gente resolveu parar um tempo. Ficamos só com o trabalho de futebol feminino durante 4 anos. Na verdade, já vinha acontecendo há um tempo, né? Mas trabalho missionário com futebol feminino. Em 2016, eu não sei se vocês lembram dessa história, que foi de um menino que a Rocan, que é a polícia com moto, né? Matou um menino na Avenida Morumbi, deu um tiro na cabeça dele. E alegaram que esse menino estava dirigindo um carro, não foi? Estava dirigindo. Então, eles alegaram que ele estava dirigindo um carro e estava atirando na polícia. Eu lembro desse Imagina um menino de 9 anos dirigir um carro e ainda dirigir e atirar, né? E alegaram isso e mataram o Ítalo, né? E o Ítalo, quando a gente viu essa reportagem, a gente já estava querendo voltar para a favela. O Ítalo, a gente tinha pegado no colo, esse menino. Então, assim, já tinha tido um contato, enfim, aquilo marcou demais a gente, sabe? E resolvemos voltar para a favela em 2016, agora com um trabalho missionário chamado Mochileiros de Cristo, mas dentro disso que a gente acredita, que é um evangelho relacional, sem se preocupar com o número de atendidos, mas com o número de crianças e famílias que a gente consiga atender, que a gente consiga abraçar, cuidar de forma integral, que a gente fala, né? Então, a gente começou com 20 crianças. Algumas pessoas que eram do Mochileiros, né, antigamente, voltaram junto com a gente. Liguei para o dono do mesmo galpão, que ele estava desocupado. Eu falei assim, olha, a gente queria usar de novo. De graça de novo. Aí ele cedeu uma sala lá para a gente precisava do galpão inteiro, cedeu 5 salas para a gente. E a gente começou o trabalho novamente em 2016 de Mochileiros, mas agora com esse enfoque. Abrimos uma instituição, né? Então hoje a gente é uma agência missionária, se pode falar assim. A gente prefere falar que somos uma igreja, né? Mas começamos o trabalho em 2016 nessa pegada. E aí vocês fazem acampamentos? Hoje o Mochileiros a gente continua atendendo o número de crianças que a gente consegue.
A gente faz acampamentos, passeios pela cidade. Tem um acampamento de aventura que a gente faz em outubro também. Agora, em julho, a gente faz um acampamento que é de 5 dias. Inclusive, vocês estão arrecadando... Estamos arrecadando alimentos, né? e... Aproveita a oportunidade e já fala um pouco aí. Gente, a gente está aqui numa campanha. Esse ano está mais difícil. A gente está arrecadando... A gente pede doações de alimentos. A gente tem lá uma tabela de alimentos que as pessoas possam doar. E também uma quantia em dinheiro, que é para pagar ônibus, para pagar o aluguel. Que só o alimento não dá, né? Alimentos não perecíveis, né? Uhum. Então, enfim, então a gente precisa muito de uma ajuda nesse sentido, né? Tá bem fraca ainda as doações. Mas a gente vai para cima, né? É a fé que nos move, né? Então, assim, nesse acampamento a gente leva um monitor para cada criança. A gente não cobra nada de criança nem de monitor que vai, nada, zero. Porque a gente entende realmente que o trabalho ele sobrevive de doações. Hoje, assim, a gente não pega lei de incentivo, não pega nada, só de doações. Então, o monitor ele passa 5 dias cuidando de uma criança. É para ele entender. Então, é um treinamento missionário que a gente faz desse evangelho relacional. Então, durante 5 dias, ele tem essa experiência de cuidar de uma criança. Nesse tipo de trabalho, a gente desde que a gente retomou, a gente tem esse formato, a gente já descobriu, através do acampamento, criança que estava sendo abusada sexualmente. Já descobrimos criança que estava sendo violentada. Então, assim, muitas histórias a partir desse tempo. Então, depois de 5 dias, os monitores saem de lá chorando, as crianças saem chorando, todo mundo sai chorando, porque é um tempo transformador, assim, sabe? É fantástico, né? Então, e para a gente é muito válido, porque a gente se aprofunda ainda mais na vida dessas crianças, nesse cuidado que a gente realiza. E sai da teoria, e quando você vai para a prática, né, na ortopraxia, aí você realmente entende vê o que é viver então, assim, sabe, eu procuro, qual que é a ideia do Mochileiros? Quando eu tive aquele impacto com aquele morador em situação de rua, ele foi um estalo para começar a gerar uma transformação na minha de mente, de prática do cristianismo. Então a gente procura levar as pessoas, quando vão no Mochileiros, a praticarem também, a vivenciarem isso, a entender a vida do outro, a se colocar no lugar do outro. Isso é um diferencial no cristianismo. Quando a gente se coloca no lugar, porque eu tenho até uma pulseira que eu uso, né, que é No Mercy, No Mission, né? Então, sem sem misericórdia não tem missão. Uhum. Não existe missão, né? Então, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, isso é transformador. Porque vai ser transformador para você realmente rever seus valores, e também vai te impulsionar a querer fazer algo pelo outro, a se preocupar pelo outro, sentir a dor do outro. Isso é fantástico, né? É o que Cristo fez, né? Se o pecado ele se materializa, né, a evidência, ele se mostra, o pecado se mostra na materialização na pessoa, o que ela fez, porque enquanto está aqui na mente, a gente não tem consciência do que está acontecendo, mas quando se materializa, a gente tem consciência do ato. Mas também a piedade também, ela só se faz realidade quando ela também se materializa na vida do outro. Uhum. Né? Porque enquanto só fica aqui na parte intelectual, a gente não sente, não toca, não vê. Mas quando a piedade, ter uma vida piedosa, ela se materializa sempre na vida de um terceiro. E eu vou um pouco mais longe. Quando eu falo em misericórdia, piedade, né? Esse ato de você se colocar, ele envolve tanto essa questão social de uma pessoa, como também a espiritual. As duas estão juntas. Você não consegue separar uma pessoa, né? Não. É indivisível, né? Essa é uma das coisas que eu luto para ensinar, né? Mas assim, quando Jesus chegou para Bartimeu, né? E perguntou para ele assim: o que você quer que eu faça? Ele era mendigo, a vida inteira mendigando por causa de uma cegueira. Logicamente ele fala assim: Senhor, eu quero ver. E Jesus foi e curou. Se colocou no lugar dele e curou aquela cegueira.
E a Bíblia diz que imediatamente ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Né? Então, assim, eu creio que o que nós chamamos as nossas boas ações, as nossas boas obras, o se preocupar com a pessoa, onde revela o nosso amor, você está revelando o amor de Cristo. E aquela pessoa vai entender esse amor também. Ou pelo menos abre as portas para você explicar o que é esse amor de Cristo. Não dá para também... se eu simplesmente quero curar a cegueira de alguém, pronto, está curado. Eu estou fazendo um assistencialismo. Isso muita gente faz. Mas quando eu me preocupo com ela como um todo, eu quero ver não só a cegueira, eu quero ver a cegueira espiritual também, a cegueira física e espiritual. E isso é fantástico. Quando você cuida, você vê essa transformação. Você vê essa... Porque aí também entra em papel algo que não é você quem faz, não sou eu quem faz. É o Espírito Santo. Sim. E eu creio no Espírito Santo que age a partir das nossas atitudes de amor. Amém. E você acha que a gente precisa entender um pouquinho mais dessa questão da missão integral no contexto? Precisamos... Do nosso tupiniquim aqui, evangélico. Precisamos entender fora do âmbito político. Uhum. Infelizmente, essa guerra política que se instalou no nosso meio cristão, ela tem detonado a gente. Então, muitas pessoas enxergam a missão integral como algumas pessoas que carregaram essa bandeira da missão integral e defenderam o partido de esquerda. Então, entendem que a missão integral como esquerda. A missão integral está fora. Não está fora da política. Né? Então, não tem nada a ver e não deve ter nada a ver. Quem faz isso é a teologia da libertação, outras... A missão integral começou lá com o René Padilha, Ortega, Padilha. E continua, galera, né? Samuel Escobar. Samuel Escobar, isso. E hoje a gente tem pessoas que têm feito um trabalho de cuidado integral, que se preocupa com o corpo, se preocupa com a alma, com o espírito, enfim, não tem essa divisão e não quer saber de política, eu estou fora. Né? Então, assim, as pessoas sempre perguntam, quem que você votou? Eu falo assim, olha, eu já anulo o meu voto já faz um bom tempo. Eu sou decepcionado com o meio político. Eu entendo que a igreja, o papel da igreja é um papel de cristianismo, é de amar as pessoas. O papel político tem que existir, tem que ter cristãos envolvidos na política, tem que ter, mas o nosso papel, a gente é movido pelo amor, não por uma responsabilidade que às vezes que está sobre nós, o encargo, não. O nosso papel de cuidar do mundo, de pregar as boas novas, é por causa do amor que nós recebemos, né? Não por causa de uma eleição, de quem quer que seja, de quem quer que esteja lá, né? Maravilha. Partindo desse princípio, desse pensamento, Juneu, quais são as dificuldades da missão urbana hoje? Olha, quando nós falamos de missão urbana, eu penso em algumas dificuldades. Nós temos, de um lado, as ONGs. As ONGs, hoje, a gente tem pessoas, grandes empresários, que deixaram o seu comércio, deixaram suas empresas para estar atuando no terceiro setor. Uhum. Porque, e eu creio que vai voltar agora essa política. Né? Entra muito dinheiro, cara. Vocês não imaginam o tanto dinheiro que entra para projetos sociais, Lei Rouanet, é muita grana, é muita coisa. Então, tem muita gente que tem aberto ONGs porque sabe que é um meio mais fácil, dá menos dor de cabeça para você ganhar dinheiro. E você sustenta muita gente nesse sentido. Né? O fim de alguns é o enriquecimento. É o enriquecimento. Terceiro setor não é mais terceiro setor. Eu sempre falo isso. E eu me decepciono, porque eu tenho visto muita coisa. E você está envolvido diretamente com... E eu brigo com muita gente por conta disso, porque eu acho que se você... tirando um pouco os não cristãos que fundam ONG, né? Para você estar numa ONG, você tem que abrir mão de alguma coisa para estar lá. Tem que abrir mão de bons salários. Eu penso dessa forma, mas hoje não. Hoje as pessoas estão mantendo seu nível, até subindo seu nível social, financeiro, através do trabalho social. Isso não pode acontecer. Isso não é trabalho, não tem entrega. Deveria ter, fora cristianismo, deveria ter entrega. Você tem que abrir mão de alguma coisa pela causa. Só que não. Então, assim,
A gente tem visto o pobre receber migalhas, e quem está dando essas migalhas está comendo um caviar. Então a injustiça impera no terceiro setor. É um contrassenso terrível, né? Muito grande. E até complicado, né? Falar isso online, mas realmente a bandeira que eu tenho levado. Falar assim, é vergonhoso que tenha acontecido isso já de muitos anos. E dentro do cristianismo, eu vejo também uma igreja que tem uma responsabilidade. Vou falar do nosso quintal agora, né? Exatamente. O cristianismo também tem essa responsabilidade e tem se preocupado, não tem feito uma prioridade, cuidar deste mundo, cuidar do seu bairro, cuidar da sua cidade. Quando a gente vê Atos 1:8, que Jesus, a gente vê que o Espírito Santo vem sobre o povo. Sim. E a partir de então, né, eles seriam enviados para Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? E eu vejo assim, muitas vezes, 2 pontos. Eu vejo um Espírito Santo, as pessoas clamando por um Espírito Santo, e fazem seus congressos, fazem suas conferências, clamam, começam a cantar, pular, tem arrepio nas costas, e fica nisso. Só vive de impacto, né? Isso é desperdício do Espírito Santo, cara. A partir do momento que a gente clama pelo Espírito Santo para pular, para dançar, e não faz o que está em Atos 1:8, sermos testemunhas, é desperdício. Porque o Espírito Santo ele vem com poder, que é para transformar vidas. Para a gente ir até as vidas. E isso ele faz. Mas ele vem para isso. Só que a gente está usando de outra maneira. Então está desperdiçando muito poder para pouca coisa. Então eu creio que quando a gente tem... Não é errado talvez ter as conferências, os cultos, lógico que não. Mas assim, saiba quando você sai, você clamou pelo Espírito Santo, vai para a sua casa, vai para a sua escola, vai para a sua faculdade, vai para o seu trabalho. Se deixa ser usado, deixa o Espírito Santo te levar como um instrumento de amor e ele vai te usar. Porque é para isso que ele veio, para transformar vidas, para realmente, para fazer de nós testemunhas, né? A gente vem, né, ciente, sai daqui inspirado. Eu vou usar esse termo energizado, mas no bom, né, no sentido não que o Espírito Santo é uma energia, mas a gente sai, né, impactado ali, só que da porta para fora. Exatamente. O que de fato realmente pegar tudo isso que o Espírito Santo ministrou em você, te impulsionou para fazer, é lá fora. Aqui dentro você vem para recarregar novamente e ir para lá. Fora. A igreja ela tem que ser dinâmica, né? Ela se reúne num lugar, ela está junto, tem comunhão, está se reabastecendo, mas ela precisa ir lá. É lá que faz acontecer, lá fora. Né? E isso em todos os âmbitos. Quando eu falo em cuidado integral, né? Então assim, eu trabalho com pobres urbanos, mas você tem uma pessoa do seu lado que às vezes é depressiva. Sim. E ela precisa de alguém que se coloque no lugar dela, que ame ela. E eu creio que esse amor, o Espírito Santo vem, esse poder que você está dentro de você, que está com você, ele vai transformar aquela vida. E a igreja precisa começar a se posicionar nesse mundo. E isso é a missão urbana. Né? Então, de um lado, a gente tem pessoas que poderiam estar mudando realidades, mas estão só pensando em si, que são as ONGs. De outro lado, aqueles que recebem esse Espírito Santo não estão usando como poderia usar. O centrífugo e o centrípeta, né? Exatamente. Só fica no centrífugo para dentro, mas não parte do centrípeta para fora. Né? Exato. E eu vejo a gente, às vezes, sabe, com algumas prioridades que, poxa, a gente está tão preocupado com tanta coisa, e tem tanta coisa que a gente poderia estar fazendo, e está se alimentando, e está vendo transformação, e a gente tem deixado de fazer. E eu me incluo nisso, viu? Eu não estou apontando o dedo para nós como igreja, porque eu faço parte dessa igreja, nós fazemos, né? Então, assim... Mas eu acho que parte muito também da responsabilidade nossa como liderança promover esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento, para que a gente possa alertar e abrir a mente dos nossos
queridos irmãos, jovens que estão chegando, enfim, que a mesma palavra que Jesus diz, olha, vinde a mim, é o mesmo Jesus que fala ide. Então, eu vim, reconheci o Cristo, a graça, fui iluminado pelo Espírito Santo, fui alcançado por esse amor, entendi todo esse plano da redenção, esse plano maravilhoso da graça, legal, isso muito bom. E agora o que eu faço com isso? Agora, filhão, você tem uma pérola de grande valor que você precisa agora, né, ir lá fora porque tem pessoas lá fora que precisam disso e eles não vão entrar aqui se você não for lá, né, se você não for buscar. Exatamente. E eu creio num Espírito Santo que transforma, que deixa marcas nas pessoas, né? E ele usa nós para isso. Só que nós precisamos começar a nos posicionar. Então, Missões Urbanas é isso, é para transformar uma cidade.